Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de trigonometria. Vamos ver razões trigonométricas, ângulos notáveis. Razões trigonométricas dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Os objetivos da aula de hoje: definir os conceitos das razões trigonométricas fundamentais de ângulos agudos. Identificar figuras geométricas conhecidas associadas aos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Calcular os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Aplicar em situações do cotidiano. Razões trigonométricas. Trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores de um dos seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimento: engenharia, astronomia, ciências naturais, especialmente matemática, física e química. Trigonometria, razões trigonométricas fundamentais. De um modo resumido, podemos seguir a seguinte linha de raciocínio. Dado um ângulo alfa, isto é, o ângulo entre 0 e 90 graus, podemos construir naturalmente um triângulo retângulo no qual um dos seus ângulos mede alfa. Então, dado um ângulo alfa agudo, nós podemos construir um triângulo retângulo associado a este ângulo. Note que dois possíveis triângulos retângulos assim são produzidos automaticamente. Esses triângulos são semelhantes. Isso significa que, embora suas medidas não precisam ser unicamente determinadas, as razões delas são únicas, devido à proporção obtida a partir da razão de semelhança entre esses dois triângulos retângulos. Razões trigonométricas fundamentais. Desse modo, podemos associar ao ângulo alfa, definimos as seguintes razões. Seno de alfa é cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. O cateto oposto ao ângulo alfa é B e a hipotenusa é A. Então, o seno de alfa, B sobre A. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, cosseno de alfa, C sobre A. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente do ângulo alfa é B sobre C. Vamos ver dois instrumentos usados para aferir medidas. O primeiro é o teodolito. Ele é usado para medir ângulos. O segundo instrumento chama-se trena. Ela é uma ferramenta usada para medir comprimentos e distâncias. Agora vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Vamos utilizar um quadrado. Desenhe um quadrado com as medidas do seu lado igual a 1 decímetro. Note que temos 4 ângulos retos e os 4 lados do quadrado medem 1 decímetro. Agora vamos traçar a sua diagonal. Essa diagonal divide o quadrado em dois triângulos isósceles e retângulos. Esse triângulo, ele é retângulo e a sua diagonal mede raiz de 2, ou seja, a sua hipotenusa mede raiz de 2, usando o teorema de Pitágoras. Os ângulos da base deste triângulo retângulo isósceles são congruentes e, portanto, eles medem 45. Por quê? O quadrado media 90 graus e a sua diagonal dividiu o ângulo à metade.
Então, o ângulo mede 45 graus. Então, agora, nós temos o triângulo retângulo com catetos medindo 1, a hipotenusa medindo raiz de 2 e o ângulo agudo mede 45. Portanto, podemos agora calcular os valores do seno, do cosseno e da tangente de 45. Vejamos. Seno de 45, cateto oposto sobre a hipotenusa. 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também é 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 sobre 1 é 1. Esses valores são importantes para o próximo estudo de trigonometria. Agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Anteriormente usamos o quadrado, agora vamos usar um triângulo equilátero. Desenhe um triângulo equilátero com medida igual a 2 decímetros para os seus lados. Note que temos 3 ângulos agudos congruentes medindo 60 graus. Traçando a sua altura, obtemos 2 triângulos retângulos de catetos medindo 1 decímetro e raiz de 3. Observe que a sua hipotenusa mede 2. Então, observe a última figura. Terceira figura cinza. Nós temos um triângulo retângulo de cateto medindo 1, o outro cateto medindo raiz de 3 e a sua hipotenusa medindo 2. É esse triângulo que nós vamos usar para calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Agora, vamos focalizar no ângulo de 30 graus. Obtemos seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa, 1 meio. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. O mesmo raciocínio pode ser feito para o outro triângulo equilátero qualquer, tomando uma outra medida de lado. Mas os seus valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus serão os mesmos. Agora vamos focalizar no ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus está na parte inferior do triângulo. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 1 sobre 2. Seno de 60 graus, cateto oposto sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, raiz de 3 sobre 1, que é igual a raiz de 3. Tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus. Coletando os resultados obtidos anteriormente, somos capazes de produzir uma pequena tabela trigonométrica para os ângulos de 30, 45 e 60. Então, nesta tabela, nós temos
os ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos chamados de ângulos notáveis, e os seus valores de seno, cosseno e tangente. É importante sabermos os valores desses ângulos. Uma dica legal para você gravar os valores da tabela. Comece escrevendo a tabela em branco. Coloque os valores seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Na primeira linha, escreva 1, 2, 3. Na segunda linha, escreva 3, 2, 1. Tire a raiz quadrada de todos e divida por 2. Pronto, você obtém já os valores do seno e do cosseno. Para calcular o valor da tangente, basta dividir o valor do seno pelo cosseno. Então, nós temos os valores da tangente. Assim fica fácil gravar a tabela, não é? Para melhor fixar esse conteúdo, eu peço que vocês verifiquem essa matéria no livro didático Contato, volume 1, que foi disponibilizado na plataforma e pelo WhatsApp. Essa matéria está na página 250 e 251. Peço também que vocês façam o exercício 29, 30 e 31 da página 252. Verifiquem o gabarito no final. Um abraço e fiquem com Deus.